E aí, galera, eu me chamo Pablo Eu me chamo Carol. e nós estamos aqui hoje para apresentar o Strix Podcast e falar sobre um assunto que é um tanto quanto relevante para a sociedade, que é a escala 6 por 1 e a forma como ela adoece o ser humano. Nós estamos aqui hoje com nosso convidado, o Lucas, que Olá. vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, né, e como ele chegou nesse meio. Olá, eu me chamo Lucas, eu sou coordenador do Movimento VAT aqui no Rio de Janeiro, também sou psicólogo de formação e juntos estamos nessa militância, né? Pelo fim da escala 6 por 1, já conseguimos bastante avanços, bastante acenos do governo, estamos nessa expectativa, nessa esperança que a escala 6 por 1 venha de fato ser derrubada no nosso país. Lucas, a gente quer começar a conversa aqui com você, perguntando mesmo sobre a escala, como ela se encaixa no mercado de trabalho, como é atualmente, para você explicar um pouco pra gente sobre a escala 6 por 1 mesmo. Tá certo. A escala 6 por 1 ela está prevista na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT ela prevê que o trabalhador e que a trabalhadora possa trabalhar uma jornada máxima de 44 horas semanais. E essa jornada de trabalho ela pode ser dividida em até 6 dias da semana, geralmente de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado, 4 horas. Então essa é a famosa, né, jornada 6 por 1. A gente sabe que na prática, principalmente nos setores do comércio, não é isso que acontece, uma vez que também essa CLT ela permite que o trabalhador ele labore até 2 horas extras. Então, no final de uma jornada, né, no final de uma semana, essa carga horária ela ultrapassa 44 horas semanais e a gente tem um trabalhador trabalhando, por exemplo, 56 horas por semana. Sem contar que, acrescentar aqui uma coisa meio aleatória, né? Eu já vi casos de ter pessoas que, além de cumprir o turno dela por um pedido do patrão, né, de um supervisor, etc., cumpriu o turno de outra pessoa. E assim, no mesmo dia, ela faz o turno dela de manhã, vai lá, faz o turno dela e ainda cobra de outra pessoa, né? E aí o que a gente escuta às vezes é, mas pelo menos eu estou ganhando. Só que isso tem um preço, né? Sim. Principalmente psicológico. Você pode falar muito melhor sobre isso, né, que você é psicólogo. Sim, com certeza. Eu já trabalhei nessa jornada 6 por 1 e como morador, né, oriundo de Campo Grande, trabalhava no Recreio de Bandeirantes, numa grande rede de laboratórios, e acontecia esse movimento, né, de chegar 6 horas da manhã ali para abrir o laboratório, e quando dava a hora de ir embora, o supervisor, a supervisora chegava e, não, você não tem como dobrar para mim hoje? Saía do recreio 8 horas da noite, chegava em casa quase meia-noite para um outro dia. A gente está preparado para mais uma jornada de trabalho. E isso, de fato, acaba com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, e é o que temos feito, né? Buscado na literatura, buscado nas pesquisas científicas, reconhecer os agravos, principalmente da escala 6 por 1 e das jornadas extenuantes na vida e na saúde dos trabalhadores. Perfeito, Lucas. Eu queria te perguntar também, né, quais são os principais impactos dessa escala que tanto adoece, de fato, né, o ser humano, e que hoje acho que grande parte do Brasil vive isso na pele, né? Os dias, né, dos brasileiros basicamente são esses, né? Acordar cedo, trabalhar, chegar extremamente tarde em casa depois de um dia cansativo, no transporte, enfim. O quão adoecedor, né, emocionalmente falando e mentalmente falando, é essa escala e todo esse processo do trabalhador. A gente observa, assim, danos psicológicos, principalmente depressão, ansiedade, síndrome de burnout, né, que é o esgotamento profissional. Além disso, nós temos as chamadas LERDOR, né, que dentro da saúde do trabalhador e da trabalhadora são as lesões de esforços repetitivos, né? Então, as pessoas que trabalham ali em algum movimento repetitivo. Então, imagina, a pessoa está 8 horas todo dia, durante 6 dias na semana, fazendo um movimento repetitivo. Então, a gente vê, por exemplo, perda auditiva no caso das pessoas de call center. Então, assim, são diversos danos que a escala 6 por 1 e as jornadas extenuantes de trabalho causam na vida do trabalhador. Nós do Movimento VAT, né, e também com a iniciativa do mandato do vereador Rique Azevedo, nós criamos os grupos terapêuticos Vida Além do Trabalho, né, que tem justamente esse objetivo de acolher esses trabalhadores que estão passando por esse desgaste mental devido à sua relação com o trabalho. E dentro desse grupo terapêutico, a gente
escuta, ouve e acolhe diversas demandas nesse sentido, né? De pessoas que estão afastadas, de pessoas que estão adoecidas por conta das jornadas extenuantes de trabalho. A gente falou, né? Mas a gente não explicou o VAT, que é o mais importante a gente explicar aqui no momento, Isso. já que abre, né, essa linha de pensamento contra a escala 6x1. Então você pode falar um pouco de como surgiu, como aconteceu, pode falar o que você quiser. O movimento VAT, ele surge ali pelo segundo semestre de 2023, salvo engano, em setembro, outubro, a partir de um vídeo viral, né, do querido Rick Azevedo, que foi um trabalhador da escala 6x1, foi um trabalhador precarizado, e ele faz um vídeo onde ele questiona, né, justamente a classe trabalhadora, nós que somos a massa, né, até quando nós, que somos a classe trabalhadora, vamos aceitar a escala 6x1. E a partir desse vídeo, as pessoas foram compartilhando, mandando mensagem para ele, e a partir daí foram se criando grupos no WhatsApp. Então o movimento VAT ele surge realmente a partir disso. E a partir daí a gente foi se organizando em panfletagens, fazemos uma militância de base mesmo. O que é uma militância de base? É de ir no trabalhador da farmácia, é de ir no mercado, é de ir nas academias, é de ir no shopping center e conversar com o trabalhador, entender essa demanda, né? E a partir do movimento VAT, da proporção que tivemos, conseguimos protocolar uma PEC em Brasília, né, através da deputada Erika Hilton, e estamos aguardando a tramitação dessa PEC, que hoje encontra-se na mesa do presidente da Câmara, que é o Hugo Mota. Uhum. Eu queria saber como que foi esse processo, né, de Rick levar esse projeto até a Erika Hilton e como é que foi a aceitação dela, né, mediante esse projeto, que é um projeto que a gente sabe que, assim, é real, é algo que acontece, porém é um projeto difícil, porque a gente sabe que, assim como o trabalhador ele sofre muito, acho que é muito complicado para os empresários, né, para as grandes empresas entenderem que isso é necessário. Então, eu acho que é uma briga muito disputada, assim, né? E aí, para a galera conseguir ceder a isso, de fato, tem sido muito complicado. Então, como é que foi essa aceitação dela, assim, de primeira? Sim, então, antes da PEC ser protocolada, ela precisa passar por um trâmite de assinatura de determinados números de deputados. Então, ali foi difícil, foi um processo difícil, e eu lembro que na época a gente precisou de fato mesmo expor os deputados que não queriam assinar a PEC, né? Principalmente deputados também do campo progressista, né, que a gente entende como progressistas, e a gente expôs, a gente bateu de gabinete em gabinete, mandamos mensagem, passamos e-mails. Então, assim, a gente mobilizou cada estado onde tinha uma militância do VAT para a gente fazer esse movimento. Conseguimos a assinatura e a PEC foi protocolada. Então, assim, foi com dificuldade, mas em relação à deputada Érica, ela aceitou de imediato, porque também é uma pessoa trabalhadora que entende na pele as nuances, né, da classe trabalhadora. A única dificuldade, assim, de primeiro momento foi conseguir essas assinaturas, que através da pressão popular conseguimos, e hoje a PEC encontra-se parada na mesa do presidente, né, da Câmara, que é o Hugo Mota, mas também seguimos pressionando para que ele despache essa PEC para que ela vá logo, de imediato, para uma votação, e aí a gente entra num outro momento da luta, porque a luta ela tem vários momentos, mas não podemos desistir.